Maravilhoso seja mais este dia na sua vida. Maravilhosa é a palavra do Senhor. A palavra que agora, neste momento, nos coloca diante de um ensinamento, diante de uma providência, diante de uma direção em nossas vidas, daquilo que nós precisamos fazer para realmente alcançar as grandezas do Deus Altíssimo, a direção exata daquilo que precisamos escolher, decidir, fazer, para que assim o inimigo seja envergonhado e não tenha mais nenhum motivo para apontar em nossa casa, para setar as nossas vidas, para colocar trapaças, astutícias diante de nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes. Ah, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, Senhor. Fala, Senhor, ao coração das tuas filhas, ó Pai. Ó Espírito Santo, dê o entendimento agora neste momento ao coração da tua filha e do teu filho. Dê, ó Espírito Santo, o entendimento e o discernimento para compreender o que o Senhor quer falar nos seus corações. A palavra de Deus está em Tito, capítulo 2, versos 7 ao 8, que diz assim: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Veja que Deus nos ensina o quê? A ser um exemplo, a fazer aquilo que nós queremos que os outros façam. Porque o maior ensinamento para o próximo, o nosso maior exemplo, o nosso maior galardão, direção para aqueles que nós amamos, não é falar o que eles precisam fazer, mas é nós fazermos o que eles precisam fazer. É fazer aquilo que eles precisam fazer. É escolher, decidir aquilo que eles precisam direcionar em suas vidas. Então a palavra de Deus nos ensina o quê? Que o nosso maior exemplo não é o falar, não é o mostrar, não é eu direcionar, mas é eu fazer aquilo que o meu irmão, que o meu vizinho, que o meu filho precisa fazer. Eu preciso fazer para saber, para mostrar e para ensinar o que o meu irmão precisa também fazer. Então muitas vezes nós fazemos com nossos filhos muitas coisas, ensinamos muitas coisas, mostramos muitas coisas, mas muitas dessas coisas nós não fazemos. E aí como que eu e que você podemos cobrar algo de alguém se nós mesmos não fazemos? Então eu, por exemplo, tenho um problema, uma ansiedade ainda dentro de mim, que faz com que eu roa todas as minhas unhas. E por muitas vezes eu falo para o meu filho, até mesmo a minha filha pequenininha, que também já está indo neste mesmo caminho, porque ele está vendo eu fazer, ele está vendo eu roer. Então, ele aprende isso, mesmo que ele não queira fazer, os seus olhos estão vendo aquilo que eu faço, estão vendo aquilo que eu sigo. Então eu falo, filho, não roa sua unha, filho, vai fazer mal, vai te prejudicar.
E ele sabe disso, ele sabe que não faz bem, ele sabe que está prejudicando, sabe que não é certo, mas ele olha para mim e vê eu fazendo. Então o nosso maior exemplo é o quê? É fazer para mostrar para ele que ele também precisa fazer. Porque os nossos olhos abrem as janelas do nosso entendimento, do nosso coração. Então quando os nossos olhos veem, meu pai agora parou de roer a unha, o meu pai parou agora de beber, o meu pai parou agora de fumar, o meu pai parou agora de gritar, o meu pai, a minha mãe parou de me bater. Então eu também vou fazer da mesma forma, porque ele não está falando para mim fazer o que ele não faz. Ele não está dizendo para mim fazer o que ele ainda não conseguiu fazer. Mas agora ele não está falando mais nada, mas ele está fazendo e mostrando para mim o que eu devo fazer. Os meus olhos estão vendo aquilo, o que ele sempre me falou, mas ele não fazia. Mas agora ele está fazendo, para que assim eu possa fazer na minha vida também. Então, da mesma forma que a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós devemos imaginar. Então, o nosso maior ensinamento é mostrar com atitudes aquilo o que os outros precisam fazer. Porque aí, quando nós fazemos, nós não precisaremos mais falar. Nós não precisaremos mais cobrar. Porque ele estará vendo o que nós estamos fazendo. Então, a palavra de Deus diz que em tudo seja um exemplo de boas obras. Na doutrina, ou seja, nos ensinamentos, mostre incorrupção, ou seja, integridade, seja íntegro, seja verdadeiro, seja sincero. Gravidade, o quê? Seriedade, seja sério, persevere, busque. Sinceridade, transparência. Linguagem sã e irrepreensível, ou seja, quando você fala palavrões, quando você briga, quando você xinga, como você vai cobrar do seu filho o que você não faz? Como você vai questionar ao seu filho o que você ainda não conseguiu fazer? Então quer dizer que agora é faça o que eu mando, não faça o que eu faço? Essa frase aí não cabe a um cristão. Essa frase não cabe a um semelhante de Jesus, a uma pessoa que segue a palavra do Senhor. Porque nós, como semelhantes de Cristo, precisamos seguir a Cristo. Então, se nós seguimos a Cristo, por que nós não damos o exemplo com atitudes para os nossos filhos, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso vizinho? Aí nós não precisaremos falar, nós não precisaremos questionar, nós não precisaremos induzi-los a fazer algo que nós não fazemos, mas agora nós estamos fazendo e nós não precisaremos falar nada, porque as nossas atitudes falarão por nós. Então em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém despreze a mocidade. Não importa se você é jovem ou se você é muito jovem. Tudo depende da sua busca, da sua entrega, da sua vontade de querer, de desejar o extraordinário, o impossível, as grandezas de Deus. Qual é a sua vontade de alcançar as grandezas de Deus? Qual é a vontade de você alcançar o extraordinário de Deus? Então, quando nós queremos o extraordinário de Deus, nós não medimos esforços, nós não medimos sacrifícios, nós não medimos
as dificuldades, os obstáculos, os desertos. Nós não medimos isso. Nós simplesmente buscamos, fazemos, agimos. Atitude. Atitude é o que o Senhor quer de nós. Atitude é o que o Senhor espera de nós. Atitude é o que o Senhor espera de você, filha. Atitude é o que o Senhor espera de você, filho. Então não meça esforços. Às vezes a gente fala, eu vou esperar isso se resolver para poder conseguir alcançar aquilo. Eu vou esperar, eu me recuperar para poder cumprir aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Não, filho. Não, filha. Você pode fazer agora. É difícil? Quanto mais difícil for, maior será o galardão de Deus na sua vida. Quanto mais difícil for cumprir aquilo que o Senhor tem falado com você, maior será a alegria, a festa, o galardão de Deus na sua vida. Então não meça esforços. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero fazer. Então me dê. Abra as portas. Me dê o que eu preciso. Às vezes não é muito. Às vezes o que você precisa para buscar isso, para dar o exemplo, para ser a atitude viva, para alcançar o seu filho, para alcançar a sua filha. Às vezes não precisa muito, às vezes é mais dedicação, às vezes é mais atitude, às vezes é mais esforço do que dinheiro, do que providência, do que portas abertas. Às vezes é mais atitude do que isto. E quando nós fazemos isso, o galardão de Deus vem sobre nossa vida e de maneira extraordinária. José é um exemplo disso. José, vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo a Potifar, depois enganado pela esposa do Potifar e preso por 2 anos, e depois ali revelando sonhos ao copeiro e ao padeiro do faraó. Eles esqueceram de José, continuou ali, perseverando, mas aí faraó teve um sonho, e aí lembraram de José. E aí José, revelando o sonho de faraó, ele teve o seu galardão, onde ele se tornou o governador do Egito. Mas veja que ele permaneceu fiel, veja que ele teve atitudes fiéis. Ele permaneceu com a atitude fiel na presença do Senhor. Ele não deixou de louvar, ele não deixou a sua fé, ele não deixou que o mundo enganasse ele, ele não deixou que as pessoas falhas tirassem o foco, a semelhança, a atitude de Jesus na vida dele. Porque ele só focou em Jesus, ele só focou em Deus, ele só focou naquilo que ele sabia que era verdadeiro e único na sua vida, a palavra de Deus. E quando ele foi um exemplo, e quando ele foi uma atitude viva, o Senhor falou, esse meu servo agora será galardeado, porque ele teve atitude e permaneceu firme nessa atitude. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo no sofrimento e talvez mesmo na humilhação, ele teve a atitude de consertar o que ele precisava consertar para dar o exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Então às vezes o Senhor quer a atitude de nós. Ele quer que nós sejamos o exemplo vivo para aqueles que estão ao nosso redor. Para que assim o que? Aconteça o que a palavra de Deus diz. Para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, para fechar, para barrar, para lacrar as fendas, para vedar os buracos,
para tirar, para afastar todo apontamento do adversário. Ele vai se tornar a atitude viva, para que assim, vencendo as suas barreiras, as suas dificuldades, a sua tempestade, até mesmo a sua humilhação, até mesmo os seus sonhos, os seus desejos, ele vai vencer para ser um exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Porque de nada eu adianta falar, nada eu adianta eu orientar, nada eu adianto eu ser o foco, a direção, a palavra, se eu mesmo não sou o caminho, se eu mesmo não sou a estrada, se eu mesmo não sou a direção, se eu mesmo não sou a atitude. Então, quando eu ser a atitude viva, eu não precisarei falar, eu não precisarei questionar, eu não precisarei empurrar, forçar, porque os outros verão com seus olhos o que eu sou, e vendo com seus olhos, Deus entrará com providência na vida deles e fará com que eles sejam também a atitude viva nas suas vidas. Ah, Senhor, Deus Pai, poderoso e misericordioso, a sua palavra é clara para nós, Senhor. Nós precisamos ser a atitude viva, Senhor. Nós precisamos ser o exemplo, Senhor, o exemplo vivo na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos vizinhos, da nossa filha, do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais. Nós precisamos ter a atitude, ó Pai, o exemplo, Senhor, de obras, de vida. Porque às vezes a gente fala, questiona, impulsiona, mas nós mesmos, Senhor, não o fazemos. Não somos o que nós precisamos ser, o que o Senhor queríamos que nós fôssemos. E às vezes hoje, Senhor, querendo buscar por isso, querendo alcançar essa grandeza, querendo alcançar, Senhor, ser uma pessoa melhor, existem barreiras hoje na nossa vida que está impedindo nós de alcançar ser este exemplo. Mas o Senhor diz para nós, ó Pai, não meça esforços, filho. Não meça esforços, filha, para consertar diante dos homens. Porque o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Então não, Senhor, não, filha, não, filho, não meça esforços para consertar hoje, diante de mim, para ser o exemplo vivo na vida daqueles que estão ao seu redor, para que assim todas as brechas do inimigo se fechem, para que todas as fendas sejam lacradas, e assim o inimigo não tenha mais apontamento sobre a sua vida. Então às vezes a gente questiona o nosso filho, questiona a nossa filha, mostra para eles que eles estão errados, que eles precisam melhorar, mas nós mesmos não estamos sendo o exemplo vivo na vida deles. E precisamos ser o exemplo, porque Jesus, acima da palavra, acima das grandes feitorias, do grande poderio do seu Espírito Santo ali, ele era o exemplo para nós, o exemplo de paz, o exemplo de amor, o exemplo de alegria, o exemplo de vida, o exemplo de tranquilidade, o exemplo de calma, o exemplo em nossas vidas. Então, acima de tudo, Jesus era o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. E a maior forma de nós ensinarmos àqueles que estão ao nosso redor é ser exemplo para eles, é ser um exemplo vivo, vencer todas as barreiras que hoje impedem nós de sermos exemplos, para sim alcançar o que Deus tem em nossa vida, para alcançar o extraordinário. E aí nada precisaremos falar, nada precisaremos questionar, nada precisaremos forçar, porque os olhos daqueles que estão ao nosso redor verão que nós vencemos, que nós lutamos, e que nós, mesmo na tribulação,
mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, nós estamos sendo o exemplo. E assim, eles também buscarão ser este mesmo exemplo que os olhos dele veem sobre nós. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, que o sangue de Jesus em nossas vidas e que o Espírito Santo, com sua palavra, com o seu entendimento e discernimento, possa deixar claro no seu coração esta palavra, este exemplo e esta imensurável e grandiosa palavra de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Amém.